Olá, pessoal, boa noite. Vocês conseguem nos ouvir? Anderson, boa noite. Então, pessoal, boa noite, tá? Queria dizer que sejam bem-vindos. Estamos iniciando a live de eletricidade instrumental, tá? Estamos iniciando nossa terceira etapa dessa caminhada. Primeiro tivemos a disciplina de ambientação em AD. Estou falando em relação ao curso de redes. Sou o professor Elton. Vocês já me conhecem, já participei de outras lives com vocês. Estou responsável pela coordenação de mediação do curso de instalador e reparador de redes de computador. Então, como eu estava dizendo, nós estamos iniciando a nossa terceira etapa de disciplinas, né? Começamos com ambientação, na segunda etapa tivemos as disciplinas de matemática aplicada e informática básica, e agora estamos entrando, como a gente pode dizer, propriamente dito, no curso de vocês, nas disciplinas técnicas, né? Iniciaremos eletricidade instrumental, cabeamento, né? Parte de redes agora, propriamente dita. Então, essa é a parte muito importante, tá? Dessas disciplinas. Vamos ao trabalho. Quanto às dificuldades, os desafios, queria dizer para vocês que estamos aqui, estamos juntos, tá? O que vocês precisarem, a coordenação está com vocês, a sala da coordenação está lá disponível para vocês entrarem em contato, os fóruns. Estamos sempre respondendo, sempre que possível, tá? Sejam bem-vindos, boa live para vocês. Vou passar agora a palavra para o professor Tiago Valentim, coordenador do curso de manutenção, que é uma live em conjunta, mais uma, né? Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Eu endosso aí as palavras do professor Elton. Sejam bem-vindos aí à terceira etapa do nosso curso. A gente começou com a disciplina de introdução, né, à EAD, né? A educação à distância, e depois, né, matemática aplicada. E agora estamos entrando na terceira etapa, né, com duas disciplinas técnicas, né, com o professor João Moreno, né, eletricidade instrumental, e com o professor Alisson também, que Alisson está sendo tanto mediador da disciplina de João Moreno quanto professor. E, pessoal, dizer que a coordenação também está sempre presente, pode contar com a coordenação, entrando na sala da coordenação, pode postar suas dúvidas ligadas ao curso, e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante as duas disciplinas. Sejam bem-vindos mais uma vez, e vou passar a palavra para o professor João Moreno. Forte abraço, valeu. Professor Alisson, fica à vontade, viu? Pode agora se apresentar. A palavra toda é sua. Libere seu microfone. Fala, galera, tudo bom? Meus alunos aí de montador, tudo jóia, pessoal? Estou aqui também como professor mediador nessa disciplina, aquela que eu toquei terror para vocês, viu, professor João? Já disse que essa disciplina eles vão ter que estudar muito, que eu vi já as atividades, mas estou aqui para continuar no trabalho e ajudando vocês, viu? Um abraço, agora eu vou estar lá no chat, qualquer coisa eu vou lá ajudar vocês. Boa aula. Fui! Boa noite, galera. Agora sim, sejam bem-vindos à disciplina de eletricidade instrumental. Estamos aqui transmitindo para dois cursos, né? Para o curso de montador e reparador de computadores e para o curso de instalador e reparador de redes de computadores. Espero que vocês tenham uma ótima experiência na disciplina. Espero que eu possa desmistificar algum medo que alguém tenha da eletricidade. Nós vamos abordar assuntos bem interessantes, de maneira bem didática, e espero que todos aprendam sem maiores problemas. Meu nome é João Moreno, sou professor do FRN há mais de 10 anos, sou formado aqui na casa mesmo, em automação industrial, e tenho pós-doutorado em engenharia elétrica. Já ministro disciplinas de eletricidade desde o meu início da caminhada, e espero que com vocês nós tenhamos uma ótima relação. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso conteúdo. Nós estamos iniciando aqui a unidade 1, que são os conceitos básicos de eletricidade.
e vamos analisar aqui uma síntese da unidade. O que a unidade 1 tem, né? Ela é de conceitos básicos, né? A gente já disse lá atrás, mas o que são esses conceitos básicos? A gente vai analisar aqui a origem da eletricidade, o átomo, eletrização de corpos, condutores isolantes, semicondutores, processo de eletrização, aterramento, eletricidade estática e risco em eletricidade. Lembrando que todos esses conteúdos já estão lá no material principal. E aqui a gente vai estar só tentando ajudar vocês a que vocês assimilem com mais facilidade. Bom, qual foi a origem da eletricidade? A história diz que o filósofo Tales de Mileto observou que o âmbar, quando atritado com a pele de um animal ou lã, adquiria a propriedade de atrair partículas leves, tais como pedaços de palha, sementes de grama e pequenas penas. E foi a partir daí que ele percebeu que existia alguma coisa ali no material que fazia com que o âmbar atraísse esses materiais leves que estavam perto dele. Isso iniciou todo um estudo em torno desse fenômeno, né, ou desses fenômenos. Além dessa experiência com âmbar, os gregos realizaram outras descobertas e contribuições também de fundamental importância para o desenvolvimento da eletricidade. Dentre elas, destaca-se a especulação filosófica sobre a natureza da matéria. Os filósofos gregos, que dois nomes bem exóticos daí, né? É o Leucipo e o Demócrito, acreditavam que a matéria era constituída por pequenas partículas sólidas e indivisíveis, e eles denominaram essas partículas de átomos. Obviamente, na época, eles não conseguiram provar essas especulações. Mas experiências sucessivas posteriores, realizadas por físicos, comprovaram que a matéria é formada por partículas. Hoje sabe-se que são inúmeras partículas, dentre as quais a gente pode citar o próton, o nêutron e o elétron. E em homenagem aos gregos, né, que no início estavam filosofando sobre isso, essa unidade de matéria foi denominada átomo. Beleza, vamos tentar olhar aí o que seria um átomo, a sua estrutura atômica, o que seria um átomo por dentro. Um átomo por dentro ele está constituído basicamente, né, dessas três elementos, né, que seriam os prótons e os nêutrons, que ficam no núcleo eletrônico, e ao redor deles fica uma nuvem de elétrons, né, uma nuvem de outros elementos, denominados elétrons. E eu já dou uma dica aí, onde estão os prótons e nêutrons ali no núcleo, e que eles têm uma fórmulazinha ali, tem um Ezinho, né? E tem uma fórmula. O que é isso, né? Isso é o que a gente chama de carga elementar. Todas essas partículas, né, de um átomo, ou na verdade os prótons e os elétrons, porque os nêutrons, né, como o próprio nome diz, são nêutrons, eles possuem uma carga elementar que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, nós temos aqui, na primeira imagem, essa estrutura atômica com os prótons e nêutrons sendo identificados. E, no segundo momento, nós vemos ali os elétrons que têm a mesma carga elementar que os prótons. Só que não, né? Porque existe uma diferença entre os dois casos. Reparem que no caso dos prótons, a gente tem uma carga elementar positiva, e no caso dos elétrons, a gente tem uma carga elementar negativa. Então, o que é importante tirar disso? Que os prótons e os elétrons têm uma carga igual, só que os prótons têm uma carga positiva e os elétrons têm uma carga negativa. Entre os anos de 1906 e 1913, o físico americano Robert Andrews Millikan mediu a carga elétrica de milhares de gotículas de óleo e percebeu que os valores das cargas eram sempre múltiplos inteiros de uma unidade fundamental, que era justamente 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí ele criou a carga elementar, que eu já citei.
Lembrando que o nêutron não tem carga. Por isso o nome nêutron, né? Então a carga dele é zero. Mas o próton e o elétron, reiterando, tem cargas iguais de sinais opostos. Beleza. Agora que a gente entendeu o básico do que seria um átomo, né, e a sua estrutura eletrônica, e também as suas cargas elementares, vamos entender um pouco o conceito de eletrização de corpos, né? Eletrização dos corpos. E a gente está chegando onde a gente gostaria. No seu estado natural, os objetos são eletricamente neutros. Isto ocorre pelo fato deles terem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Lembra que eu falei que os prótons e elétrons têm a mesma carga? Ora, se eles têm a mesma carga em sinais opostos, se um objeto no seu estado natural tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, obviamente ele vai ser eletricamente neutro, né, porque esses valores vão se anular. Contudo, quando ocorre um desequilíbrio entre as cargas, ou seja, quando o objeto perde ou ganha elétrons, ele fica eletrizado. Imagina que, por algum motivo, eu perco um elétron. Se eu perder um elétron, eu estou perdendo algo de uma carga negativa. Logo, eu fico carregado positivamente. E se eu ganhar um elétron, eu estou ganhando algo de uma carga negativa. Logo, eu fico eletrizado, carregado negativamente. Então, cuidado para não se atrapalhar nisso, né? O elétron, ele é algo negativo, né? É como se fosse algo ruim. Então, quando ele chega, ele traz consigo a sua negatividade. Então, se o elétron chega, o ambiente fica carregado negativamente. Se o elétron sai, o ambiente fica carregado positivamente. Bom, e aí a gente já começa a falar do princípio da atração e repulsão. Verifica-se experimentalmente que quando se aproximam cargas elétricas do mesmo sinal, elas se repelem. E quando se aproximam cargas elétricas de sinais contrários, elas se atraem. Esta propriedade das cargas elétricas, de se atraírem ou se repelirem, é um dos princípios da eletricidade. E esse princípio diz que cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. É importante que vocês tenham em mente esse conceito para entender um pouco da eletrização dos corpos, tá? Dos processos de eletrização. Então, repetindo, cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários, sinais opostos, se atraem. Vamos imaginar aqui que nós temos duas cargas, essas cargas vermelhas aqui, e elas têm o mesmo sinal. As duas estão carregadas positivamente. E abaixo nós temos outras duas cargas, também com o mesmo sinal. Dessa vez elas estão carregadas negativamente. Observem que entre elas há um sentimento de repulsão, né? Então esse fenômeno de repulsão ocorre quando eu tenho sinais iguais entre as cargas. Já no outro caso, no caso mais abaixo, reparem que eu já tenho aquele sentimento de atração. Dizem que os opostos se atraem? Pois é. Essa brincadeira que fala justamente pelo princípio da atração e repulsão da eletricidade. Então, cargas opostas se atraem. Beleza. Vamos falar um pouco agora da definição do que são materiais condutores e materiais isolantes. São denominados materiais condutores aqueles que permitem o livre movimento de elétrons e de isolantes os materiais que não permitem facilmente esse movimento. Um exemplo típico de materiais condutores e isolantes são os fios elétricos, aqueles que são utilizados nas instalações elétricas. Por quê? Porque o núcleo do fio é de cobre, que é um material condutor, enquanto que a camada que o reveste, geralmente é de PVC, que é um material isolante. Isso ocorre, né, por razões óbvias, né? O meio do fio é por onde eu quero que a corrente elétrica, que vocês vão aprender na próxima unidade, ela passe, e para que ninguém leve um choque, né, eu estou revestindo esse fio de cobre com material isolante, no caso aí geralmente é PVC. Beleza, mas o que são materiais condutores e o que são materiais isolantes?
a gente pode dar exemplos deles? Podemos dar exemplos e podemos explicar o porquê eles são condutores isolantes. Não é uma questão mágica. O material não nasce condutor porque ele nasce condutor. Nem o material nasce isolante porque ele é isolante. Existe um princípio por trás disso, que é justamente onde a gente está querendo chegar. O ouro, a prata, o cobre e o alumínio, por exemplo, são bons condutores. Enquanto o papel, a borracha, o plástico e o PVC, além do vidro, do ar seco, são exemplos de isolantes. Beleza. Então você deve estar se perguntando, por que alguns materiais são bons condutores e outros não? Gente, a resposta a essa pergunta está na distribuição eletrônica dos átomos, que constituem qualquer material, seja ele condutor ou seja ele isolante. Então, o que a gente precisa pegar daqui? O que define se um material é condutor ou é isolante? E mais na frente a gente vai ver um terceiro tipo, para o negócio ficar mais interessante ainda. Mais uma vez, a resposta a essa pergunta está na distribuição eletrônica dos átomos. Vamos entender isso aí um pouquinho. Aqui eu tenho alguns elementos, né, da tabela periódica que vocês já devem dominar completamente. Espero. Então nós temos aí o ouro, a prata, o cobre e o alumínio. E a gente vê um númerozinho neles, à esquerda, ali cada elemento tem um número, né, 79 no ouro, 47 na prata, 29 no cobre e 13 no alumínio. Gente, isso é um número de elétrons por camada. Então, todo material, todo átomo, ele tem um núcleo e depois ele tem uma nuvem eletrônica, que eu falei, né? Essa nuvem eletrônica é uma nuvem de elétrons, só que elas não estão todas no mesmo nível. Era como se eu tivesse... imagine, era como se eu tivesse aqui, esse desenho já diz bastante, como uma cebola. A cebola não é feita de várias camadas? Quem já cozinhou, já fez aquele vinagrete, vai cortar uma cebola. Vocês vão tirando as capas da cebola, tem sempre uma capa abaixo. É mais ou menos assim um átomo, ele tem várias camadas eletrônicas, são distribuídas dessa forma. O máximo de elétrons na primeira camada é 2, na segunda é 8, depois 18, 32, 32, 18 e 4. Pois bem, quanto maior o número de elétrons, mais camadas ele vai ter, distribuídas nesses números da forma que eu estou falando. Quando chega ao máximo de elétrons na camada, os elétrons partem para a próxima, certo? E assim vai. Massa. E qual é o nome que eu dou à última camada de uma cebola, de um átomo? É justamente a camada de valência. E quando eu tenho poucos elétrons nessa última camada, fica fácil de eu arrancar esse elétron de lá. Imagine um átomo, que ele é um núcleo de prótons e nêutrons, que mantém aquela nuvem eletrônica ao redor dele. E quanto mais elétrons eu tenho que administrar nesse átomo, mais desprotegido ficam aqueles eletrinhos ali no final, na última camada. E se eu tenho uma última camada com poucos elétrons, principalmente com um elétron só, é fácil vir um outro átomo e roubar esse elétron. Então, materiais que têm essa configuração eletrônica de ter um elétron na última camada, na camada de valência, são bons condutores de eletricidade. Aqui eu tenho 4 exemplos de materiais usados como condutores de eletricidade. O ouro é um material muito caro, e note que aí vocês começam a ver, rapaz, não é que o ouro não é só bonito, não. Ele é um material com propriedades interessantes. O ouro tem muitos elétrons. Isso quer dizer que a última camada dele, que só tem um elétron, ela é uma camada distante do núcleo. Isso quer dizer que facilmente eu consigo roubar elétrons dele. Isso quer dizer, então, que o ouro é um ótimo condutor. Obviamente, não é um material que eu possa estar usando para botar fios de eletricidade, porque ficaria inviável pelo preço. Mas em alguns circuitos eletrônicos que eu preciso de precisão, de evitar ruído, eu uso sim um pouquinho de ouro. Claro que são
pouco mesmo, porque é trabalhado com máquinas que fazem circuito. Então, assim, o preço não fica tão elevado, não seria inviável. Nós temos também a prata, que também tem um elétron na sua camada de valência, só como o número dela é 47, repare que essa camada de valência ela já está mais próxima do núcleo. Então, a energia gasta para roubar esse elétron já é maior que a do ouro. Por isso que a prata não é tão boa condutora quanto o ouro. Olha aí a coisa sendo desmistificada, né? Não é mágica, gente. É configuração eletrônica. O cobre é a mesma coisa. O cobre também tem um elétron na camada de valência, mas ele só tem 29 elétrons. Então, essa camada já está mais próxima ainda do núcleo, e o núcleo consegue segurar com mais força. Por fim, a gente tem o alumínio, que tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele já não é um condutor tão bom, mas ele é muito usado. Por quê? Porque ele é leve. Então, o alumínio é usado em fios porque ele é material leve. Então, existem também umas outras propriedades levadas em consideração na hora de enfiar um bocado de fio no poste, né? Que também é a questão do peso. Enfim, eu espero que vocês comecem a entender o que leva o material a ser um bom condutor ou não. E todo o segredo está na configuração eletrônica dele. Mas aí, para o negócio ficar mais louco ainda, vamos falar que existem materiais condutores, materiais isolantes, mas existem os semicondutores, que são substâncias cuja condutividade elétrica se situa numa faixa intermediária entre os condutores e os isolantes. Essas substâncias são denominadas semicondutores. E eu dei 2 exemplos aí, o silício e o germânio. E aí vocês já podem começar a pensar, mas rapaz, é por isso que o nome é Vale do Silício. Sim, porque é um local nos Estados Unidos que tem muito silício, também conhecido como areia, né? A gente retira o silício da areia. Então, o Vale do Silício nada mais é do que o quê? Um deserto que se instalou indústrias de tecnologia voltadas a essa parte da eletrônica. E hoje em dia, muitas outras coisas afins, né, a essas indústrias primárias. Então, o silício e o germânio são materiais que são semicondutores. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que diabo é isso? Agora eu fiquei curioso. Pois bem, sabe-se que na teoria atômica que os átomos tendem a um estado estável quando possuem 8 elétrons na última camada eletrônica. Então, eles querem ter 8 elétrons na última camada eletrônica. E se eles têm 8 na penúltima, e na última eles têm 1, por exemplo, eles querem se livrar dele. Por isso a gente estava falando de materiais condutores. Para atingir esse estado estável, os átomos das substâncias semicondutoras, que possuem 4 elétrons, aí, já comecei a sacar. Eles possuem 4 elétrons na sua última camada, formam uma estrutura cristalina. Cada átomo dessa estrutura compartilha dos seus 4 últimos, os 4 elétrons da última camada, né, com os 4 elétrons de átomos vizinhos. Então, repare, eu tenho 4 elétrons na minha última camada e eu compartilho ele com 4 átomos vizinhos a fim de atingir os 8 elétrons na última camada. Eu vou voltar para vocês entenderem. Eu tenho 2 elementos, o silício e o germânio. Eles têm número de elétrons diferentes, óbvio, né? São elementos diferentes. Mas tanto o silício quanto o germânio têm 4 elétrons na última camada. Eles querem ter 8, é o sonho de vida deles. Então, o que eles fazem? Eles chegam para mais 4 elétrons, 4 átomos do mesmo tipo, e compartilham um elétron de cada átomo, de tal forma que eles fazem uma rede cristalina, que vocês acabaram de visualizar, e no final das contas, eles conseguem completar a sua premissa, que era o quê? Ter 8 elétrons na camada de valência. E essa rede cristalina, ela é naturalmente estável. Então, quer dizer, eu tenho um elemento isolado, mas na natureza eu vou encontrar eles unidos, né? Eu não vou encontrar um átomo isolado por aí. Eles vão estar junto com outros átomos do seu mesmo tipo, né? Ou não, né? Mas com um elemento básico, sim. Então, no caso aqui, imagine que eu tenho aí vários átomos de silício ou germânio formados numa rede cristalina. Nesse momento, se vocês olharem bem para a imagem, vocês vão perceber que eles estão estáveis. Porque eu tenho o átomo, né, o núcleo atômico representado aí pelo azul,
pela essa bolinha azul, e eu tenho, nas bolinhas vermelhas, os elétrons. Cada um deles tem 4 elétrons, mas cada um deles pega 4 elétrons de mais 4 átomos. No final das contas, eles estão compartilhando elétrons e todos estão felizes para sempre. Isso é um material semicondutor. E vocês vão pensar, bom, mas desse jeito ele está se comportando como um isolante. É verdade, mas o ser humano é muito ardiloso, não se esqueçam disso. Então, os caras decidiram dopar esse material semicondutor. Primeiro, a galera descobriu o seguinte, que se eu incidisse calor nesses materiais, ou mesmo luz, ficava mais fácil de eu romper essas ligações e estar ali roubando elétron. Mas não satisfeito, eles decidiram dopar. O que é dopar? É colocar uma sujeira dentro dessa rede cristalina pura. E eu posso dopar esse material semicondutor, o germânio ou silício, com fósforo ou com alumínio. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu pego essa rede cristalina, que está bonitinha aí, e eu vou lá e, coloquei um átomo de fósforo nela. Esse átomo de fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que, quando eles compartilhar os seus 4 com outros coleguinhas de silício, por exemplo, vai sobrar um elétron aí. E aí que começa a brincadeira. Ele começa a se comportar como um material que pode estar conduzindo eletricidade. Porque, como vocês vão ver posteriormente, a eletricidade nada mais é do que os elétrons passando de átomo em átomo em um fluxo definido e constante, em uma direção. A gente vai ver isso depois, não vou dar spoiler, mas a gente começa já a perceber como um semicondutor, quando ele é dopado com um material tipo N. Por que tipo N? Porque nesse caso está sobrando um elétron. Lembra que o elétron é negativo? Então vem um N, tipo N. Se eu jogar, por exemplo, ao invés de um fósforo, o danado do alumínio, o alumínio tem 3 elétrons na última camada. Então, na hora que ele entrar na brincadeira, vai faltar um elétron, vai ficar uma lacuna aí. Se falta um elétron, lembra que o elétron é aquela coisa ruim, negativa? Então, o ambiente fica carregado positivamente. Por isso é um condutor tipo P. E aí o ser humano é tão ardiloso que ele falou, bom, eu criei um semicondutor tipo N e criei um semicondutor tipo P. O que eu faço agora? Vou brincar ainda mais. E a partir daí, ele criou os diodos e os transistores. O diodo é uma junção PN, né? Ou seja, um semicondutor do tipo P com um semicondutor do tipo N. A gente não vai entrar aqui na como funciona a parte eletrônica, não é o objetivo do curso, mas é importante vocês entenderem que ele também criou o transistor a partir daí, que é uma junção PNP, ou seja, um semicondutor do tipo P, depois um do tipo N, depois um do tipo P de novo, ou ao contrário, NPN. Um do tipo N, um do tipo P e um do tipo N. E a partir daí, com a origem dos diodos e transistores, a gente deu um salto enorme na geração dos computadores, que inicialmente eram a válvula, que com certeza o professor Alisson em algum momento já falou, vai falar sobre isso. E foi toda essa resenha que eu contei, e toda essa saga do ser humano, que fez com que eles conseguissem criar transistores e depois os microchips, que nada mais são do que dezenas, centenas, milhares de transistores atuando de forma coordenada. Certo? Beleza. Agora que vocês já entenderam, desde Tales de Mileto até a evolução dos computadores para os transistores, vamos falar um pouco de eletrização, processo de eletrização, para que vocês fiquem mais ligados na hora de mexer em redes que tem muita interferência, na hora de mexer em computadores que vocês podem estar queimando um componente eletrônico. Então, vamos entender os processos de eletrização. Eles são basicamente 3. Eles têm a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Vamos começar falando da eletrização por atrito. Vamos lembrar lá do Tales de Mileto, né? Ele começou atritando materiais e um puxava o outro e o outro puxava um. Então disse o seguinte: quando 2 corpos neutros, importante isso, corpos neutros, são atritados entre si, haverá um movimento de elétrons, certo?
é como se mecanicamente ali eu estivesse forçando alguma coisa a acontecer. Eu ficasse atritando dois átomos de tal forma que, em algum momento, um elétron de uma camada eletrônica de um átomo vai saltar para um elétron da camada eletrônica de outro átomo. Isso funciona igual acontece com os planetas, né? Os planetas, a Terra seria mais ou menos o núcleo eletrônico e ao redor dela tem a Lua, que é seu satélite. Pode chegar ali um outro orbe com uma outra Lua, e se eles estiverem perto demais, uma Lua pode saltar da camada da órbita de um orbe para o outro. Assim acontece também nos átomos. E eu esfregando um material no outro, posso forçar que isso aconteça. E aí existe até uma tabela chamada série triboelétrica, que ela mostra vários materiais em uma ordem, certo? Por facilidade de obter carga positiva e por facilidade em obter carga negativa. E ela diz o que vai acontecer se eu esfregar dois materiais. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, o que diz aqui? O material que ocupar a posição superior na série triboelétrica vai perder elétrons. Aí tem até um exemplo, né? Eu estou esfregando a lã com a ebonite. Professor, o que é ebonite? Eu não faço a mínima ideia. Pelo desenho, parece uma coisa semelhante a vidro, acrílico, não sei. O que importa é que a ebonite ela está abaixo da lã. E o que se diz, né? O material que ocupar a posição superior vai perder elétrons. Material que perde elétron fica o quê? Carregado positivamente. E material que ganha elétron fica o quê? Carregado negativamente. Isso quer dizer que, se eu esfregar a lã e a ebonite, a lã vai ficar carregada positivamente e a ebonite vai ficar carregada negativamente. Vamos dar outro exemplo? Eu vou esfregar o couro com o cobre. O couro está lá em cima da série triboelétrica e o cobre está bem abaixo. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu esfregar o couro com o couro vai perder elétrons. Isso quer dizer que ele vai ficar carregado positivamente. E o cobre ganha elétrons. Vai ficar carregado negativamente. Nós temos também a eletrização por contato, que, como o próprio nome já diz, ela ocorre quando dois corpos ficam em contato um com o outro. Mas aí vem uma diferença já. Na eletrização por atrito, eu não precisava que os corpos estivessem já eletrizados ou carregados eletricamente. Eu podia pegar dois corpos nêutrons que estão ali estáveis e ficar moendo eles naquela briga, esfregando até que aconteça a eletrização. Na eletrização por contato, não. Eu só preciso encostar os corpos. Mas um dos corpos já tem que ter carga, ele tem que estar carregado positiva ou negativamente. Certo? E no final das contas, como vocês vão ver matematicamente, nesse tipo de eletrização, após o contato dos corpos, eles vão ficar com cargas de igual sinal, certo? E mesmo valor. Diferente do que acontecia na eletrização por atrito, que no final das contas, um material ficava carregado positivamente e o outro negativamente, com a mesma carga, mas em sinais opostos. Então, vamos olhar aqui duas cargas. A primeira está com 6 coulombs, ou seja, ela está carregada positivamente. E a segunda está neutra, está na paz. Na hora que eu encosto as duas cargas, o que vai acontecer? Eu boto mesmo uma equação matemática e tiro a média da carga desses dois corpos. Então, no final das contas aí, você está vendo que o corpo A, que estava com 6 coulombs, ele está cedendo 3 coulombs para o corpo B. E no final das contas, os dois vão ficar com a mesma carga, que é a carga desculpe, que é a carga de 3 coulombs, e com o mesmo sinal. Ou seja, houve uma distribuição de cargas entre os corpos. Então, opa, olha aí. Ebonite é uma resina sintética. Puxa essa resposta aí, eu quero ver isso bonito na tela. Vamos lá. Obrigado, André Santos. Ebonite é uma resina sintética de natureza plástica, tipo PVC. Olha, eu quase acertei, eu chutei um acrílico. Eu fui na onda da imagem. Muito bom. Então, aí, uma dúvida que eu também tinha, acabou de ser sanada. Aquele agradecimento para André. Mas não vai valer ponto extra, viu? Tô logo avisando. Então, continuando, a eletrização por contato,
ela mantém, né, as cargas no mesmo sinal, mas o que acontece na prática é que há uma distribuição das cargas entre os dois corpos. Tá? Então, elas sempre vão ficar iguais, porque ele vai distribuir até que elas se igualem, e também com o mesmo sinal. E eu tenho também, né, por fim, a eletrização por indução, que diferente das outras duas, que precisavam de um contato físico entre os corpos, na eletrização por indução, eu vou induzir, né, uma eletrização aproximando dois ou mais corpos. Né? As cargas elétricas do indutor, que podem ser positiva ou negativa, provocam a separação de cargas no induzido. Então, imagine dois corpos. O corpo da direita, esse bastonete aí, ele está carregado negativamente. Ou positivamente, tanto faz, tá? E o outro corpo, essa esfera, ela está com carga neutra. Tá tranquilepa. Reparem que a eletrização por indução consiste em aproximar um objeto eletrizado, denominado indutor, de um objeto condutor neutro, denominado induzido. Então, imagine que eu trago um bastonete carregado positivo ou negativamente para perto de um outro objeto, no caso é uma esfera, que está carregado de forma neutra. Repare o que acontece nas duas imagens. Fiquem olhando, eu alternar as imagens e comecem a entender o que está acontecendo. Ele induz uma separação de cargas elétricas dentro do próprio corpo. Se eu chego com um bastonete carregado, negativamente carregado, perto de uma carga neutra, o lado da carga que o bastonete está se aproximando, ele começa a puxar as cargas positivas, né? Que elas estão doidas para o quê? Se aproximar das cargas negativas, né? do bastonete. Se eu fizer ao contrário, o bastonete está carregado positivamente, ou seja, repara que no primeiro caso, quando eu digo carregado negativamente, eu estou dizendo que ele tem elétrons sobrando. Então, os elétrons querem ali se unir às cargas positivas do material induzido. E quando eu tenho um bastonete carregado positivamente, eu estou dizendo que está faltando elétron na criança. Então, os elétrons do induzido estão doidos para pular para lá. Então, quando eu aproximo um material eletricamente carregado de um material neutro, eu na prática, eu faço uma divisão, né, das cargas dentro desse material induzido. Se eu afastar esse bastonete, tudo volta ao normal, gente. Não aconteceu nada. Então, o processo de indução é em dois passos. No primeiro passo, eu aproximo o indutor do induzido, e no segundo momento, eu vou encostar esse induzido em outro material ou aterrá-lo. No caso aqui, eu estou aterrando. O que acontece? Na hora que eu aterro, veja que eu ainda não tirei o indutor de perto. Então, eu estou pegando uma parte das cargas desse material e mantendo elas de um lado, e do outro lado eu vou lá e aterro. O que vai acontecer? A Terra, gente, ela se comporta como um doador, ou ele fornece, ou ele puxa elétrons, de acordo com o que você precise. Porque a Terra é tão grande que para ela é indiferente. Então, se ela vê um material que está carregado negativamente, quando eu encosto ele na Terra, ela vai e puxa esses elétrons. Se eu tenho um material carregado positivamente, quando eu encosto ele na Terra, ela vai e doa elétrons. Então, na hora que eu aterro o material que já foi induzido antes pelo indutor, ele meio que falsamente se coloca numa situação de neutro. Ou seja, se ele está percebendo que de um lado dele está faltando elétron, ele pega elétron. Se ele percebe que está sobrando elétron, ele dá esses elétrons. Aí, sabe o que eu faço depois? Eu retiro o bastonete de perto do material induzido e ele fica carregado. Então, essa é a eletrização por indução, né? É como se a pessoa recebesse um empréstimo do banco que não sabe. Então, a pessoa acha que está numa situação financeira que não está. E depois que o banco avisa, ei, colega, foi sem querer. Aí você vê o tamanho do problema. É a mesma coisa na eletrização por indução. Eu simulo que o material está precisando de elétron através do indutor e vou e aterro ele e resolvo a situação dele falsamente, né, fictícia.
E depois que eu tiro o indutor de perto dele, ele fica carregado. Isso funciona tanto com um indutor carregado negativamente, repetindo pela 10ª vez, como com um indutor carregado positivamente. Então a gente viu 3 tipos de eletrização: a por atrito, a por contato e a por indução. E aí a gente abre, né, o link para falar de aterramento. Que o aterramento é justamente isso. A terra, ela pode ser considerada um enorme condutor. E como a terra é muito grande e condutora, ela funciona como reservatório de cargas elétricas, podendo facilmente ceder ou receber elétrons, o que eu acabei de falar. Então, ao se ligar um objeto condutor eletrizado à terra, através de um material condutor, para que possa, claro, fluir os elétrons, né, ocorre uma troca de elétrons. Então, se o material está precisando, ele puxa elétrons. Se ele está sobrando, ele doa elétrons. E a terra está de boa. Ela fala: o que você precisa, meu colega? Eu resolvo o seu problema elétrico. O nome disso, gente, desse processo é aterramento. Então, aterramento é o quê? É colocar um material em contato com a terra através de um condutor e ela vai manter ele eletricamente neutro, certo? E aqui a gente tem uma ilustração, né, de como isso pode acontecer. Vocês estão vendo que na figura azul eu tenho um material carregado positivamente. Ou seja, ele quer elétrons. Na hora que eu aterro ele, os elétrons estão indo em direção a ele. E na figura amarela, eu tenho material carregado negativamente. Ele tem um excesso de elétrons. Na hora que eu encosto ele na Terra, ele começa a doar elétrons para a Terra. No final das contas, ele fica eletricamente neutro. Esse é o objetivo do aterramento. Olha o que acontece no final. Ó. Ele estava carregado, aterrou, não está mais. Estava aterrado, estava carregado, aterrou, não está mais. Beleza? Vocês já devem ter notado, pela figura anterior, que esse é o símbolo do aterramento. E ele tem inúmeras funções, né? Mas destacando 3 principais, a gente pode dizer que um aterramento protege as pessoas, os equipamentos, os prédios e as redes elétricas das descargas atmosféricas, drenam cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas, equipamentos e até mesmo das pessoas, e tornam mais eficazes os dispositivos de proteção elétrica, tais como disjuntores e fusíveis. E também acabam com ruído, né, gente? Às vezes essa estática ela gera ruído, e quando eu acabo com ela, eu melhoro aí a comunicação entre equipamentos, tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente está num caminhão, o caminhão ele vai andando, né? Ele vai tendo atrito entre a estrada e ele, e mesmo sendo de borracha, o pneu, ele vai ficando eletrizado. Se eu for abastecer o caminhão, vocês podem procurar na internet, vocês vão ver vários vídeos, e ocorre também com carro, mas ocorre mais com caminhão. Na hora que a pessoa encosta no caminhão, pode haver uma centelha, e isso pode causar um incêndio. Então, por isso que vocês devem reparar que os caminhões têm uma corrente. Tem uma corrente que fica em contato com o solo. Toda vez que vocês veem um caminhão que tem uma corrente em contato com o solo, seja ela o tempo todo, ou seja ela só quando ele vai ali abastecer, é justamente para aterrar o caminhão e para garantir que quando a pessoa encostar nele, não gere uma centelha e eventualmente uma explosão, um incêndio. Então ali está rolando um processo de aterramento, tá? Esse aterramento que está ocorrendo nesse caso, por contato, né? Eu não estou induzindo nada, eu estou aterrando direto o material. É uma eletrização por contato, né? Eu tô pegando o material, né? Que no caso é o caminhão, que está eletrizado, estou encostando ele no solo através de um material condutor, que no caso é a corrente elétrica. E o que acontece na eletrização por contato? As cargas ficam, elas se harmonizam, né? Só que a carga da Terra é muito maior do que a carga de qualquer material. Então, na prática, ela deixa o material eletricamente neutro, tá? Para ser uma eletrização por indução, ela inicialmente é porque houve essa confusão, porque o final da eletrização por indução ela tem que ter um aterramento, né? Ou o contato do material com o outro. Mas o começo dela há uma indução, né? Ou seja,
um material se aproxima do outro, separando as cargas elétricas daquele material induzido. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou encostando mesmo, só isso, o caminhão no solo, para equilibrar as cargas. Beleza? Bom, então, eu já comecei, né, a linkar para falar da eletricidade estática. Né? Em dias muito secos e de baixa umidade, é muito comum as pessoas ficarem eletrizadas com eletricidade estática e chegam até mesmo a tomar choques elétricos ao tocar, por exemplo, na maçaneta de uma porta. Quem nunca levou choque ao encostar numa coisa, principalmente quando foi dormir, ficou roçando o corpo num cobertor fofinho, certo? Ali você está se eletrizando. Você pode fazer isso mesmo roçando suas mãos no cabelo. Às vezes, assim, vai apertar a mão de uma pessoa e leva um choque. Essa eletrização ocorre devido ao atrito dos nossos calçados com tapetes, carpetes, da mesma forma que o caminhão andando na estrada, tá? Respondendo a pergunta do colega. Ao atrito do nosso corpo, com o encosto dos bancos, automóveis, com as roupas que estamos vestindo, principalmente se estas forem feitas de fibras sintéticas como seda e lã. Então, gente, a gente vai se eletrizando de diversas formas, seja por contato, seja por atrito, seja por indução. O fato é que, em vários momentos, nós estamos eletrizados. E quando a gente encosta em alguma coisa que o elétron que a gente tem de sobra ou de falta percebe que pode ser trocado, ou seja, na hora que o nosso corpo encosta em outro material que pode ceder elétrons ou pode receber elétrons, ocorre essa fagulha. E isso pode acarretar em diversos problemas. Né? Para dissipar as cargas elétricas acumuladas em nosso corpo, nós usamos algumas proteções, alguns equipamentos, dentre eles a pulseira eletrostática, que deve ser colocada em um dos braços e a garra dela deve ser conectada em uma estrutura metálica aterrada. Não adianta de nada eu colocar a pulseira no braço e achar que eu já estou totalmente sem estática, sem eletricidade estática. Não adianta botar a pulseira no braço e encaixar a garrinha num pedaço de madeira e achar que eu estou já sem eletricidade estática. Eu tenho que encaixar essa garra em um condutor que esteja aterrado. Eu posso, por exemplo, encaixar essa garra na carcaça de um computador, desde que a tomada desse computador esteja, né, aterrada. Beleza? Eu posso encaixar ele em qualquer superfície metálica, desde que esta esteja aterrada. Para quem não entende o que é o aterramento, o fio do terra, que é o fio verde da tomada, ele está ligado em algum local da residência, do comércio, em hastes metálicas que estão enfincadas na terra, com uma solução para deixá-las bem condutoras. É como se fosse o paraíso dos elétrons. É como se fosse um local que eu tenho uma facilidade extrema de ter um contato com o planeta Terra para receber, né, ou ceder elétrons. Isso é o aterramento. Então, quando eu preciso, eu tenho que ter um caminho livre, com bastante facilidade, para que a coisa seja feita com bastante eficácia. Dentre os perigos da eletricidade estática, né, podemos citar causar pequenos choques, danificar chips eletrônicos, queimar placas de computador e até causar incêndios. Então, muito cuidado, gente, quando vocês estiverem exercendo a profissão de vocês, que certamente em breve vocês já estão. Tem alguns que já exercem, né, já trabalham com isso, de estar sempre aí utilizando pulseiras, né, antiestáticas. Beleza, né? Então, por fim, a gente abre para alguma pergunta e depois a gente dá por finalizada essa nossa primeira webinar, nossa primeira live de abertura da disciplina. Eu espero que vocês tenham entendido o princípio básico, né, dos átomos, né, dos elétrons, para que na unidade 2 a gente possa começar com os conceitos de corrente elétrica, de tensão elétrica, resistência elétrica e por aí vai.
Professor Alisson, você sabe qual é o nome desse experimento? O professor Alisson, que é um aficionado aí pela parte da eletricidade. Deixa eu ver se ele responde. Se alguém souber o nome desse experimento, favor se pronunciar no chat. Fica o desafio. Olha só, foi ligeiro, hein, Alisson? É o gerador de Van de Graaff. Isso é uma brincadeira que utilizam muito em feiras de ciência. Obrigado, professor. O senhor sempre muito... O senhor é um brincalhão, mas é um brincalhão muito inteligente. Parabéns. É claro que aquela imagem do professor Alisson vestido de giraia, não sei bem o que era aquilo, é claro que vai virar um sticker. Galera, muito obrigado, viu? Eu conto com vocês na disciplina, se empenhem, assistem os vídeos e até a próxima, viu? Um forte abraço. Valeu.